Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre a radiação, o que significa, o que é a radiação, para que ela serve. Nesse vídeo iremos esclarecer essas dúvidas. Também iremos falar um pouco sobre os materiais utilizados para medir a radiação. Iremos falar um pouco também sobre as cidades atingidas pela radiação, o que essa radiação trouxe ao ser humano de bom e de ruim. Iremos falar sobre tudo isso ao decorrer do vídeo. Espero que vocês todos gostem. Radiação. Resumidamente, radiação é uma forma de energia transmitida através do ar ou não, como uma onda eletromagnética ou partícula. Além de existir naturalmente no ambiente, a radiação também vem de fontes artificiais, como médicas ou industriais. Os espectros eletromagnéticos abrangem diversos comprimentos de onda. A forma mais familiar da radiação é a luz solar, que consiste de radiação numa gama de comprimentos e ondas a partir de infravermelho mais longo ou raios ultravioletas mais curtos. Além da radiação solar, existem outros tipos de radiação que recebemos em pequenas doses, como as que vêm na Terra, ar que respiramos e fontes artificiais, como aquelas que usamos na medicina. Dividimos todas estas formas de radiação em duas categorias: radiações ionizantes e não ionizantes. Íons são átomos e moléculas que podem ter tanto carga elétrica positiva quanto negativa. O tipo de radiação que faz com que eles tomem íons é conhecida como radiação ionizante. Radiações não ionizantes, por outro lado, não têm energia suficiente para causar essa mudança de estado. Todos nós recebemos alguma exposição à radiação ambiente natural, como ocasionalmente radiação artificial, como raio-x médico ou odontológico. Como se determina o nível de radiação? As radiações ionizantes por si não podem ser medidas diretamente. A detecção é realizada pelo resultado produzido por interação da radiação com o meio sensitivo, detectores no caso. Em um sistema detector, os detectores de radiação são os elementos ou dispositivos sensitivos à radiação ionizante, utilizados para determinar a quantidade de radiação presente em um determinado local de interesse. A radiação ionizante pode ser detectada por um contador, por uma película fotográfica ou por uma câmara de ionização. A forma mais comum de monitoramento ambiente para radiação gama envolve a colocação de dispositivos de monitoramento de radiação em vários locais ao redor do local. Esta sendo monitorada. Por exemplo, cada usina nuclear é continuamente monitorada por um bando de dosímetros que são colocados em diferentes distâncias, em diferentes lados da planta. Este decímetro dosa a radiação medida a partir da planta ou qualquer radioatividade que é liberada pela planta. Na maioria dos casos, é difícil diferenciar entre a radiação de fundo natural e as provenientes da planta, porque as emissões das usinas de energia são muito baixas. Objetos que são utilizados todos os dias que emitem radiação. O primeiro, cigarro. O cigarro ele é constituído pela folha de tabaco, que ela durante seu cultivo ela absorve radiação. Uma pessoa que fuma durante muito tempo, ela vai ao longo do tempo ela vai desenvolver uma eficiência, assim dizemos, por absorver a radiação que vem que foi absorvida pela folha de tabaco. E aí, anatomicamente falando, esse ar contaminado vai para o seu pulmão. No pulmão, há as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares, que aí esse ar contaminado vai para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai se espalhar por todo o organismo. O segundo objeto seria o celular. O celular, ele é um equipamento que utilizamos todos os dias e ele libera a radiação a todo momento, mesmo quando não estamos utilizando. O terceiro seria a rede Wi-Fi. Pois elas não utilizam nenhum cabo para transmitir informações, então elas elas vão transmitir através de ondas que vão transmitir radiação e criam um campo eletromagnético. Os impactos da radiação no meio ambiente eu chamo de uma reação em cadeia, porque você pode se alimentar de alimentos cultivados nessa região, você pode acabar se alimentando de animais que vivem nessa região contaminada. Mas, por exemplo, você pode ver uma região bastante distante dessa região contaminada. Mas é o seguinte, por baixo pode ter um lençol freático. E aí esse solo está todo contaminado. Então vai contaminando o solo e acaba contaminando os lençóis freáticos, que contamina a água e ela acaba indo para o mar, para um lago, para um rio, contaminando
esse novo local onde você tira seu alimento, como peixes, e aí todos os animais dessa região vão estar contaminados e acabar contaminando você. Então veja que é só uma reação em cadeia. As doenças causadas por radiação, elas podem ser imediatas, como queimaduras e vômitos. Elas podem se desenvolver ao longo do tempo, como a leucemia e a infertilidade. Crianças, pessoas que respiraram um ar contaminado por radiação ou que comeram uma comida contaminada, elas têm a maior probabilidade de desenvolver um problema. Esse problema, ele vai variar, a consequência, assim, a gravidade dele pode variar dependendo do tipo de radiação e do tempo exposto que você foi exposto a essa radiação. Lembrando que quanto maior o tempo, maior será a gravidade da doença. Da história, falar sobre grandes acidentes radioativos que aconteceram no decorrer da história. E eu vou começar falando agora sobre 2 acidentes radioativos que aconteceram no decorrer da história, que tiveram um grande impacto ambiental e um grande impacto industrial, né, na economia de certos países. O primeiro que eu vou falar é o acidente de Chernobyl, que foi o maior da história e, por consequência, mais popular. O acidente de Chernobyl ele aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Ele foi o maior acidente comercial da história, né? O maior acidente radioativo comercial da história. As toxinas foram liberadas em grandes territórios da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia. A explosão do reator teve por consequência 5% do material do núcleo do reator, né, liberado por mau uso dos engenheiros da situação. 2 trabalhadores morreram logo no momento e outros 28 eles adquiriram sintomas e morreram logo em seguida, nas semanas depois do acidente, né? 237 pessoas foram diagnosticadas com do iodo radioativo. Como as pessoas, a população ficou exposta pelos resíduos deixados, né, pela radiação, várias pessoas, tanto da Bielorrússia quanto da Rússia, quanto da Ucrânia, ficaram com grandes sintomas e acabaram adquirindo câncer de tireoide. Vários casos, centenas de casos, onde pessoas adquiriram câncer de tireoide por ter o contato com a radiação. O outro acidente radioativo que eu vou falar, ele aconteceu 1 ano após o acidente de Chernobyl e foi um dos maiores da história. Ele aconteceu aqui no país, aqui no Brasil, né? Foi o acidente do Césio 137, onde 2 catadores de lixo, eles acharam um aparelho abandonado, né? E foram levar o ferro velho para vender, né, pro dono lá. O dono do ferro velho foi e desmontou o aparelho. Desmontando o aparelho, ele encontrou uma substância desconhecida para ele limpar, que era Césio 137. Essa substância, ela tinha uma coloração azul quando a luz se apagava. Muitos acreditavam que era sobrenatural. Ele já olhou e já pensou, se é alguma coisa sobrenatural, né? E, por consequência, foi demonstrando que não funcionava e acabou passando por mão em mão. As pessoas não sabiam do que estavam lidando. E assim, elas acabaram sendo infectadas sem mesmo saber. Como as pessoas elas acabaram tocando como diversas pessoas não sabiam o porquê de estar adquirindo sintomas, né? Pois elas acabaram contratando né? Então, elas iam atrás de saber de procurar o que estava acontecendo com elas, pois os sintomas já estavam chegando. Só que nenhum hospital foi capacitado para adquirir, né? Não tinha o conhecimento necessário para descobrir por que elas estavam infectadas. Então, várias pessoas acabaram morrendo. E assim, várias pessoas acabaram se contaminando, né, por conta da doença e acabaram tendo danos permanentes. Esse vídeo tenha tirado suas dúvidas, tenha esclarecido muitas coisas sobre a radiação.
Caso você queira se aprofundar um pouquinho a mais, iremos deixar alguns links de sites que foram tirados os conteúdos. Bom, esse foi a nossa apresentação, nosso vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.